Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Gláucia e na aula de hoje estaremos estudando adição e subtração de números inteiros. Antes da gente falar propriamente disso, dessas operações, eu quero salientar que essa operação de adição e subtração pode ou não vir acompanhada de parênteses. Então, a gente vai estar vendo nesse vídeo essas duas situações. Vamos lá? Bem, primeiramente, vamos estar observando quando a adição e a subtração não têm parênteses. A forma mais fácil da gente resolver essas operações de adição e subtração sem parênteses é comparando elas ao sistema monetário. Como assim, professora? Toda vez que eu falar um número positivo, ou seja, aquele número que é acompanhado do sinal de mais, né? Também pode não ter, mas normalmente vem acompanhado do sinal de mais, você vai pensar no dinheiro que você tem, tá? Vamos pensar assim. E aqueles números que estão acompanhados do sinal de menos, você vai pensar no dinheiro que você está devendo para alguém. Então, o mais é o que você tem, dinheiro que você tem, e o menos o dinheiro que você está devendo, ok? Esse é o pensamento que teremos. Vamos lá, então? Vamos ver alguns exemplos aí. Aqui, ó, eu tenho mais 5, mais 2. Lembrando, pensando nessas operações, né, comparando a sistema monetário, né, ou seja, o dinheiro, você deverá pensar assim, da seguinte forma. Tenho 5, né, porque está acompanhado do sinal do mais. Então, você tem 5 e tem 2. Ou seja, poderia estar pensando assim, você tem R$5 e tem R$2. O que vai acontecer aqui? Se você tem R$5 e você tem R$2, na verdade, você tem 7. Então, o que a gente vai colocar? O sinal de mais para falar que você tem 7, ok? Tranquilinho até aqui, né? Vamos ver aqui o segundo exemplo. Olha o segundo, você tem 10, porém você está devendo 3 para alguém. Se você tem 10 e deve 3, o que vai acontecer? Aqui você vai ter que pensar que você tem que pagar essa pessoa. Se você tem R$10 e está devendo 3, você tira os seus 3 para pagar essa pessoa, o que vai sobrar aí para você? Com R$10, você consegue pagar os 3 que está devendo e ainda sobra dinheiro para você. Não vai sobrar? Quanto que vai sobrar aí? Vai sobrar R$7. Se você tem 10 e está devendo 3 para alguém, esse dinheiro aqui, ó, esses 10 dá para você pagar, né, a sua dívida e ainda vai sobrar 7 para você, ok? Vamos para o próximo exemplo. Olha esse aqui, ó, você está devendo 25, está devendo muita coisa e só tem, ó, 5 para pagar. Se você está devendo 25 e só tem 5 para pagar, você vai conseguir pagar toda a sua dívida? Claro que não, né? Então, você ainda vai ficar devendo. Se você pagar esses 5, você ainda vai dever R$20 para a pessoa. Né, lá. Então, um sinal de menos, porque você ainda está devendo para a pessoa. Não sobrou dinheiro para você, você ainda tem dívida, você ainda está devendo 20. Vamos aqui ao nosso exemplo seguinte. Estou devendo 13, depois eu fui lá e fiquei devendo 7. Tipo assim, ó, pegou R$13 com a mãe, depois foi lá e pegou mais 7. Então, se você está devendo 13 e depois ficou devendo 7, você está devendo isso tudo aqui, concorda? Olha como é que a sua dívida está grande. Estava devendo 13, depois ficou devendo 7. Isso tudo você deve, ou seja, você está devendo R$20. Deve e deve, ou seja, está devendo tudo, isso tudo, está devendo 20. Aqui, você está devendo 8 e tem 2 para pagar. Você vai conseguir pagar toda a sua dívida só com R$2, sendo que você está devendo 8?
Não, né? Não vai conseguir pagar toda essa dívida. Então, você vai pagar só parte, vai pagar só R$ 2, mas ainda vai ficar devendo. Vai ficar devendo R$ 6 ainda. Então, tá o menos aqui, ó, vai ficar devendo R$ 6 ainda. E o último exemplo aqui, nós temos R$ 4 e só estamos devendo R$ 1. Vai dar para pagar, né? A gente tem 4, só está devendo 1. Então, vai dar para pagar e vai sobrar R$ 3 para você ainda, né? Então, toda vez que eu falar que vai sobrar, é o mais, vai sobrar R$ 3 para mim, tá? Então, tá vendo aqui as operações? Ó, temos operações de soma, de subtração, tá vendo? Tudo usando números inteiros. E se você tiver esse pensamento de quanto você deve, de quanto que você tem, vai ficar muito mais fácil de fazer. Ou também, a gente pode seguir a regra. O que a regra nos diz? Que quando os sinais são iguais, nós vamos conservar os sinais e fazer a soma. Como assim, ó? Tá vendo aqui que os sinais são iguais? Mais e mais. Eu somo 12 com mais 5, tá vendo? 17. Que sinal que eu uso? Se os sinais são iguais, eu vou conservar os sinais. Tá vendo? Ó, conservei os dois sinais, ó. O sinal era mais, então conservou-se, continuou mais. Aqui, os sinais eram menos, ó, conservo o sinal, conservou, continuou menos. E somei os algarismos, 4 com mais 6, 10, tá? Só que isso aqui que eu tô falando agora são regras. Aí você vai ter que ficar decorando essas regras, praticar para você decorar, tá? Mas eu aconselho, o que eu acho muito mais fácil para os alunos, é pensar quanto que tem e quanto que deve, que aí você não precisa de estar gravando essas duas regras que eu estou mostrando aqui. Faz do jeito que a gente fez anteriormente, né? Quanto você tem, quanto que você deve. Pela regra, faço uma subtração, 9 tira 7, 2. Beleza, eu sei que sinal diferente eu faço conta de menos. E qual sinal que eu deixo? O sinal do número de maior módulo. Aí você vai ter que lembrar da aula passada. O que é módulo? Módulo é a distância do número até o zero. Então, o número de maior módulo é o mais 9. Então, o sinal do mais 9 é que vai ficar aqui. Então, é um sinal positivo, tá? E aqui é a mesma coisa. Eu faço a conta de subtração, porque os sinais são diferentes, tá? 4 menos 6 dá? Não, então eu faço 6 menos 4, que dá 2. E qual o sinal que eu coloco? O sinal do número de maior módulo. Aqui, ó, o módulo de mais 4, ó. O módulo de mais 4 é a distância do mais 4 até o zero, vai ser 4. E o módulo de menos 6? Qual que é o módulo de menos 6? É a distância do menos 6 até o zero, que é 6. Então, qual que é o maior módulo? Esse aqui, né? Então, vai ficar o sinal de menos, tá? Vai conservar o sinal negativo. Então, gente, vou repetir. Ao invés de usar essas duas regras que eu ensinei agora aqui, que eu acabei de apresentar para vocês, é muito mais fácil você pensar quanto que você tem, quanto que você deve, que vai dar na mesma. Olha como que é mais fácil. Tenho 12, depois eu ganhei mais 5. Quanto que eu vou ter? Vou ter 17, ou seja, dinheiro que você tem, você não está devendo, então é mais. Aqui, está devendo 4, depois ficou devendo 6. Tudo você está devendo tudo, não pagou nada, né? Ou seja, vai ficar devendo 10. Tá vendo como que é mais fácil pensar quanto que você tem e quanto que você deve? Aqui embaixo é a mesma coisa, ó. Se você tem 4 e está devendo 6, sua dívida é muito grande, é 6, você só tem 4 para pagar. Vai continuar devendo ainda, né? Vai ficar devendo 2. Tá vendo? Então, esse raciocínio de comparação com o sistema monetário é muito mais fácil. Vamos continuar, então. Quando a nossa operação de adição e subtração tem parênteses no meio, a gente tem que eliminar esse parênteses antes de fazer a conta, tá? E como que eu elimino esse parênteses? Você vai ver isso, ó. Sinais forem iguais,
menos e menos, mais e mais, você vai colocar mais. Se os sinais forem diferentes, ó, tá vendo que é sinal diferente? Mais e menos e mais, você vai colocar menos. Essa regra aqui, ó, não tem jeito. Essa regra aqui tem que se gravar. Por quê? Essa regra aqui vai funcionar não só para a gente eliminar os parênteses, mas quando a gente for estudar a multiplicação e a divisão também de números inteiros, vamos estar usando essa regra aqui. Então, quando você gravar essa regra, vai te facilitar e muito em diversas situações. Então, vamos aos exemplos. Guardou aí na cabeça primeiro, ó, sinais iguais mais sinais diferentes menos. Vou mostrar os exemplos para vocês. Olha aqui, ó. Aqui não é nenhuma operação, né? Só tá o parênteses e você tem que eliminar o parênteses. Por que você tem que eliminar o parênteses? Porque você tem que descobrir qual que é o sinal que vai ficar no 6, o mais ou menos. Então, eu coloquei aqui esse exemplo de como elimina o parênteses. E aqui, ó, umas operações, ó. Essa daqui eu até caprichei, né? Coloquei ela até maiorzinha, para vocês verem que é fácil. Então, ó, deixa eu anotar aqui, porque como a gente mudou o slide, vamos anotar aqui para não esquecer, ó. Se os sinais forem iguais, ó, sinais iguais, mais, nós vamos usar o mais. Sinais diferentes, nós vamos usar o menos, ok? Isso aqui a gente tem que gravar. Então, vamos analisar aqui, ó. Esses nossos sinais são iguais ou são diferentes? São sinais diferentes. Se são diferentes, nós vamos usar o menos, né? Olha lá, os sinais diferentes, menos. Então, vai ficar menos 6. Aqui, os sinais são iguais ou são diferentes? São iguais, ó. O menos com o menos. Esses dois são iguaizinhos, ó. Se são iguais, você vai usar o mais. Então, a resposta aqui vai ser mais 18. Ó, sinais diferentes, ó. Sinais diferentes, menos. Então, menos 31. E aqui os sinais são iguais, ó. Mais, outro mais. São iguaizinhos. Então, eu vou usar o mais. Sinais iguais é mais. Mais 45. Nós temos essa conta, né, essa expressão que temos uma subtração, uma conta de menos e uma adição aqui. Como que resolvemos isso? Primeiro, vamos aqui por partes, né? A gente só pode resolver essa operação, a gente só vai resolver depois que a gente tirar esse parênteses, que aí vai ficar só os números inteiros, a gente vai ver quanto que a gente tem e quanto que a gente deve, né? Então, vamos lá? Bem, esse menos 2 não tem parênteses, tá vendo? Não tem nada, então a gente vai repetir ele, ok? Esse menos 12, ele está dentro do parênteses, então a gente tem que tirar ele daqui de dentro. E para tirar dentro do parênteses, a gente vai ter que fazer a análise do sinal. Olha aqui, ó, os sinais, ó, são iguais ou são diferentes? É menos e menos. Esses sinais são iguais, então a gente vai usar mais, né? Sinais iguais, mais. Então, vai ficar mais 12. Transformou esse mais 12 e repete o mais 3, que o mais 3 não tem parênteses nenhum, ok? Então, agora, ó, ficou sem parênteses, a gente pode ver o que a gente tem e o que a gente deve. Vamos ver, ó, a gente tem 12 e a gente tem 3. Quanto que a gente tem, hein? 12 com 3. Temos 15. Se a gente tem 15 e está devendo 2, ó, se a gente tem 15 e está devendo 2, vai dar para pagar a dívida tranquilamente. Ainda vai sobrar dinheiro para a gente, não vai? Quanto que vai sobrar aí? Se você vai pegar aqui dos seus 15 reais, 2 para pagar. Vai sobrar 13 reais ainda. Ok? Então, esse aqui, na verdade, ó, a gente fez até uma expressão já numérica. Ok? Muitas vezes você vai encontrar assim, ó, adição e subtração assim, de uma forma mais simples, outras situações de uma forma assim, como uma expressão
maior, né? Uma expressão que tem várias operações ali dentro, ó, que tem uma subtração, uma adição, tá? Então, vamos para essa daqui que está mais simples de se fazer, olha. Menos 8 menos 2. Para eu fazer essa subtração, essa continha de menos aqui, eu vou ter que tirar o parênteses primeiro. Lembra? Primeiro a gente tira o parênteses usando essa regrinha dos sinais e depois a gente vê quanto que a gente tem, quanto que a gente deve. Então, vamos lá, ó. Menos 8, tô devendo 8, não tem parênteses, não tem nada, tá vendo? Então, a gente só repete ele, ok? Repetimos. Agora, esse menos 2, a gente tem que tirar ele do parênteses. Para tirá-lo do parênteses, ó, a gente tem que fazer análise de sinal. Os sinais aqui são, ó, menos e menos, os sinais são iguais. Sinais iguais eu uso o mais. Então, aqui vai ficar mais 2, né? Esses dois sinais foram transformados em mais 2. Então, presta atenção agora. Agora que a gente tirou o parênteses, nós vamos pensar quanto que nós temos e quanto devemos. Se eu tenho R$2 e tô devendo 8, nossa, tá devendo muita coisa, tá devendo 8 e só tem 2 para pagar. Você vai ter que pagar, tá? Sempre essas dívidas aqui a gente tem que pagar. Se você tá devendo 8 e só tem 2 para pagar, você vai continuar devendo ainda, né? Quanto que você vai ficar devendo agora? Só que você vai ficar devendo 6, né? Sua dívida vai diminuir, porque você já vai pagar um pouquinho. Então, você vai ficar devendo R$6 somente agora. Então, galerinha, isso é que eu queria estar mostrando na aula de hoje para vocês. Como que é simples nós fazemos a adição e a subtração pensando em dinheiro. Falou em dinheiro, todo mundo sabe, né? Fica muito mais fácil. E usando a regra de sinais para eliminar os parênteses. Essa regra de sinais, gente, para eliminar o parênteses, muitas vezes nem é muito usada para fazer isso aqui que a gente fez, tá? Eliminar o parênteses. Mas ela é muito, muito utilizada para multiplicar e dividir, que é o nosso próximo vídeo que estaremos vendo. Nosso próximo assunto, né? Então, galera, eu agradeço aí a todos. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like, deixe seu joinha. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários que a gente responde. E até a próxima aula.